Olá, pessoal do canal. Vou contar um episódio que marcou a minha vida para sempre, algo que ainda me tira o sono. Por razões óbvias, prefiro manter meu nome em sigilo, mas espero que meu relato sirva de alerta para outros. Tudo começou em 1987, quando eu trabalhava como ambulante no Mercado Modelo, em Salvador. Naquela época, eu era um jovem cheio de sonhos, mas a vida nunca foi fácil. Passava os dias vendendo lembrancinhas para turistas e lutando para juntar uns trocados. O mercado era meu mundo, com sua agitação constante e histórias que se misturavam ao cheiro de mar e acarajé. Foi num dia aparentemente normal que eu o vi pela primeira vez. Era um homem elegante, vestido como se tivesse saído de outra época, com um terno preto impecável e um chapéu de aba curta. O que mais me chamou a atenção foi como ele me olhava, parado à distância, com um sorriso sutil. Aquilo me deixou inquieto. Nos dias seguintes, ele voltou a aparecer, sempre no mesmo lugar, encostado em uma das colunas do mercado, observando meus movimentos. Não falava com ninguém e eu também evitava olhar para ele. Mas não era só isso. Os clientes pareciam rarear toda vez que ele estava por perto. Era como se sua presença trouxesse um peso, uma energia estranha que afastava as pessoas. Numa tarde em que o sol estava forte, decidi confrontá-lo. Peguei coragem e fui até ele. Antes mesmo que eu dissesse algo, ele falou: "Você trabalha tanto por tão pouco. Já pensou em mudar de vida?" Aquela frase me desconcertou. Era como se ele soubesse tudo sobre mim. Respondi de forma ríspida, dizendo que minha vida não era da conta dele, mas ele apenas sorriu. "Não me entenda mal. Estou aqui para ajudar. Tudo o que você deseja, riquezas, conforto, posso lhe oferecer. É um serviço simples." Algo na forma como ele dizia serviço me causou um arrepio. Perguntei do que se tratava, mas ele desconversou, dizendo que falaria no momento certo. Apesar do medo, a proposta mexeu comigo. Eu tinha dívidas, minha família precisava de ajuda, e a ideia de mudar minha vida era tentadora. Os dias passaram, e o homem continuava surgindo. Ele nunca insistia, apenas repetia que a oferta estava de pé. Comecei a perder o foco no trabalho, incapaz de ignorar a presença dele. Às vezes, eu sentia que ele estava por perto mesmo quando não podia vê-lo. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Eu estava arrumando minhas coisas para ir embora, quando percebi que ele estava me seguindo. Apressei o passo pelas ruas vazias do comércio, mas quanto mais eu corria, mais sentia que ele se aproximava. Finalmente parei em frente a uma loja fechada e me virei. Lá estava ele, parado sob a chuva, sem parecer molhado. O olhar que ele lançou me paralisou. Era como se ele pudesse enxergar a minha alma. Então ele falou: "Está na hora de decidir." Congelei, sem saber o que dizer. Ele se aproximou e segurou meu braço. O toque era frio, mas firme. Naquele momento, meus pensamentos se embaralharam e algo dentro de mim gritava para que eu fugisse. Se quiser saber o que aconteceu depois, fica aqui comigo. Não se esqueça de interagir nos comentários. Quero saber o que vocês fariam no meu lugar. Na segunda parte, eu conto como essa história terminou e como encontrei forças para enfrentar algo que parecia impossível. Depois que ele segurou meu braço, foi como se todo o meu corpo congelasse. Senti uma pressão insuportável no peito, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Eu queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. O olhar dele era intenso e parecia que ele estava mergulhando na minha mente, lendo cada pensamento e cada medo. "Você não entende o que está recusando. Tudo isso aqui..." Ele fez um gesto amplo com a mão, como se mostrasse o mundo inteiro. "Não significa nada perto do que posso oferecer. Basta dizer sim."
A voz dele parecia hipnotizante, mas algo dentro de mim gritava que aquilo não era certo. Mesmo paralisado, fechei os olhos e tentei rezar. Minha mãe sempre dizia que, quando o medo nos dominava, uma simples oração bastava para afastar o mal. Comecei a sussurrar as palavras do Pai Nosso, mas ele apertou meu braço com mais força. Isso não vai funcionar, garoto. Você acha que essas palavras têm algum poder contra mim? Ele disse com um sorriso que misturava sarcasmo e raiva. De repente, senti uma onda de calor subir pelo meu corpo, como se algo estivesse tentando me consumir por dentro. O chão parecia girar, e eu já não sabia se estava acordado ou preso em algum tipo de pesadelo. Foi quando ouvi uma voz dentro de mim, quase como um sussurro. Corra. Com um último esforço, soltei meu braço e corri. Não olhei para trás. Não queria saber se ele estava me seguindo. O som dos meus passos ecoava pelas ruas do comércio, misturado ao som da chuva que caía com força. Eu só tinha um objetivo: chegar até a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Sempre ouvi dizer que a igreja era um lugar de refúgio, e naquele momento eu precisava acreditar nisso. Quando cheguei, a igreja estava fechada, mas me sentei nos degraus, tentando recuperar o fôlego. A chuva escorria pelo meu rosto, mas eu não sabia dizer se eram gotas de água ou lágrimas. Olhei para a rua e, para meu desespero, lá estava ele, parado do outro lado, sob a luz fraca de um poste. Ele não se movia, mas o olhar dele parecia me atingir como uma flecha. Um senhor idoso, que parecia ser um funcionário da igreja, apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Não consegui falar direito, mas ele viu o meu estado e abriu a porta lateral da igreja, me convidando a entrar. Assim que passei pela entrada, senti um alívio imediato, como se uma barreira invisível tivesse sido levantada entre mim e aquele homem. O senhor me deu um copo de água e ouviu enquanto eu tentava explicar o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um tempo, mas seu semblante era sério. Depois de um momento, ele fez o sinal da cruz e disse: "O que você encontrou não é deste mundo, meu filho. Essas coisas se alimentam do nosso desespero e prometem tudo, mas o preço é sempre a nossa alma." Passei o resto da noite dentro da igreja, rezando e tentando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, procurei o padre local e contei tudo. Ele ouviu com atenção e disse que aquilo era uma manifestação do mal, algo que se aproveita das fraquezas humanas para se infiltrar nas nossas vidas. Ele me deu água benta e pediu que eu nunca mais interagisse com aquele homem, caso ele aparecesse de novo. Voltar ao mercado modelo foi difícil. Passei semanas evitando o lugar, com medo de reencontrá-lo. Quando finalmente criei coragem, ele não estava mais lá. No entanto, aquela sensação de ser observado nunca me deixou completamente. Às vezes, mesmo anos depois, eu acordava no meio da noite com a impressão de que ele estava ali, em algum canto escuro do meu quarto, apenas esperando. Essa experiência me mudou para sempre. Perdi um pouco da alegria que tinha na juventude, mas ganhei uma certeza: nem toda oferta de riqueza ou facilidade vale a pena. Algumas coisas vêm com um preço alto demais para se pagar. E vocês? O que fariam no meu lugar? Contem nos comentários, vou ler todos. E se tiverem alguma história parecida, compartilhem com o canal. Quem sabe ela também não aparece aqui. Olá, me chamo Ernesto, mas prefiro manter meu sobrenome em sigilo. Tenho 54 anos e até hoje lembro vividamente do que aconteceu naquela noite de 1992. O que vou contar me marcou de uma forma que nem o tempo conseguiu apagar. Naquela época, eu vivia na ilha de Itaparica com minha esposa e 2 filhos pequenos. Eu era pescador, como meu pai e meu avô. Nossa vida era simples, mas digna. O mar nos dava o sustento
e eu sempre o respeitei como algo vivo, uma força maior. Era um final de julho, se não me falha a memória, e eu tinha saído para pescar no final da tarde. A noite estava tranquila, o céu limpo, e eu estava sozinho em meu barco, algo comum para mim. Tudo seguia normal até por volta das 10 da noite, quando comecei a ouvir um som estranho. Não era o vento, nem o barulho das ondas. Eram sussurros, quase como vozes abafadas, mas não dava para entender o que diziam. A princípio, achei que era coisa da minha cabeça. Quem trabalha no mar sabe que, às vezes, o silêncio pode pregar peças na gente. Mas conforme os minutos passavam, os sussurros pareciam ficar mais próximos, mais nítidos. Olhei ao redor, mas não vi nada além do brilho das estrelas refletindo na água escura. Foi então que avistei um barco pequeno, um pouco distante. Ele parecia surgir do nada, deslizando pela água de um jeito que não parecia natural. Havia um homem nele, com um chapéu grande que cobria parte do rosto. Ele não remava e não havia vela, mas o barco se movia, vindo em minha direção. "Boa noite, pescador", disse ele, com uma voz rouca, mas calma. Eu hesitei antes de responder, mas acenei de volta e disse: "Boa noite. Precisa de ajuda?" "Não, não preciso, mas talvez eu possa ajudar você." Aquilo me deixou desconfiado. Quem seria aquele homem no meio do mar, sem remos ou motor? Ele se aproximou mais, e pude ver seu rosto parcialmente iluminado pelo brilho da lua. Seus olhos eram profundos, como se escondessem algo que eu não conseguia entender. "Você trabalha duro, não é? Sempre no mar, lutando por cada peixe. Não sente que merece mais?" Minha resposta foi automática. "Todos nós trabalhamos duro. É assim que a vida é." Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era algo que me deixou desconfortável, quase assustado. "Há um jeito de tornar sua vida mais fácil. Deixe essa luta para trás. Venha comigo e eu lhe darei tudo o que você precisa. Riquezas, tranquilidade. É só aceitar." A cada palavra dele, o ar parecia ficar mais pesado. Meu coração acelerou e algo dentro de mim dizia para não confiar naquele homem. Eu olhei para o horizonte, tentando me lembrar de onde estava, mas parecia que o barco dele havia me levado para longe. A paisagem ao redor havia mudado, e tudo parecia mais escuro, mais vazio. "Não sei do que está falando, mas estou bem com o que tenho. Tenho uma família me esperando, e é para eles que eu trabalho." A expressão dele mudou. O sorriso desapareceu, e algo no rosto dele ficou mais sombrio. Ele se levantou, e o barco dele não balançava, como se estivesse preso no mar, imóvel. "Sua família não precisa saber. Você não precisa deles, e eles não precisam de você. Pense no que estou oferecendo. Uma vida melhor, sem sofrimento." Foi nesse momento que comecei a rezar baixinho. Minha mãe sempre dizia que, quando algo estranho acontecesse, eu devia invocar o nome de Deus. As palavras saíram trêmulas, mas eu continuei, ignorando a presença dele. Ele começou a se aproximar ainda mais, e o cheiro de enxofre invadiu o ar. O homem parecia mais alto, mais imponente, como se estivesse crescendo diante dos meus olhos. Foi então que, num momento de coragem ou desespero, gritei: "Eu não quero nada disso! Sai daqui!" O que aconteceu em seguida foi inexplicável. O barco dele começou a brilhar com uma luz forte, quase cegante. Fechei os olhos, mas ainda conseguia ver o clarão através das pálpebras. Senti uma onda de calor, como se algo estivesse queimando ao meu redor. Quando abri os olhos novamente, ele havia desaparecido. O barco, o homem, tudo. Era como se nunca tivessem existido. O mar estava calmo novamente, mas eu sabia que algo havia mudado. Eu não estava mais no mesmo lugar. O horizonte parecia mais claro, e ao longe, consegui reconhecer as luzes da ilha. Rezei o caminho todo de volta, pedindo proteção para mim,
e minha família. Quando cheguei em casa, abracei minha esposa e meus filhos com toda a força que tinha. Não contei a eles o que aconteceu naquela noite, mas algo dentro de mim dizia que eles sentiam o mesmo medo que eu. Os dias que se seguiram foram difíceis. A sensação de que algo estava me observando não me deixava em paz. Eu evitava falar sobre o ocorrido, mas era impossível não reviver aquela cena toda vez que fechava os olhos. Minha esposa percebeu que algo estava errado. Ernesto, você está diferente. Aconteceu alguma coisa no mar? Perguntou ela certa manhã, enquanto preparava o café. Neguei com a cabeça, mas ela não parecia convencida. Ela conhecia meu jeito. Sabia que eu não era de me abalar com facilidade. Mesmo assim, preferi guardar aquilo para mim. Sentia que contar a ela poderia colocá-la em perigo, embora eu não soubesse exatamente o porquê. Voltei ao mar alguns dias depois. Precisávamos do dinheiro, e a pesca era minha única fonte de sustento. No entanto, dessa vez, não me afastei tanto da costa. Permaneci em áreas mais movimentadas, onde podia avistar outros barcos. A ideia de voltar ao lugar onde encontrei aquele homem me aterrorizava. Foi em uma dessas idas ao mar que algo estranho aconteceu novamente. Enquanto puxava as redes, percebi que elas estavam mais pesadas do que o normal. Meu coração acelerou, pensando que poderia ser uma boa pesca. No entanto, quando finalmente puxei as redes para dentro do barco, elas estavam vazias. Não havia peixe algum, apenas um objeto pequeno e metálico preso entre as cordas. Peguei o objeto com cuidado. Era um medalhão velho, com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Uma parte de mim queria jogá-lo no mar imediatamente, mas algo me impediu. Parecia que o medalhão tinha algum tipo de energia, algo que me atraía e repelia ao mesmo tempo. Levei o medalhão para casa e mostrei a um amigo, que também era pescador. Ele olhou para o objeto com uma expressão séria e disse: Ernesto, isso aqui não é coisa boa. Parece alguma oferenda. Você achou isso onde? Expliquei o que aconteceu, omitindo a parte do homem no barco. Ele balançou a cabeça e me aconselhou a levar o medalhão para uma igreja ou jogar de volta no mar. Eu não sabia o que fazer, mas decidi que não queria aquilo perto de mim. Naquela mesma noite, enquanto dormíamos, minha esposa me acordou com um susto. Ernesto, tem alguém lá fora, disse ela, apontando para a janela. Levantei rapidamente e olhei pela fresta da janela. Não havia ninguém, mas o ar estava diferente, pesado. Peguei um facão e saí para verificar. A escuridão parecia mais densa do que o normal, e o silêncio era absoluto. Caminhei em direção ao portão, mas não vi nada. Quando voltei para dentro, o medalhão que eu havia deixado sobre a mesa estava no chão, exatamente no centro da sala, como se alguém tivesse colocado ele ali de propósito. Aquela foi a última gota para mim. Na manhã seguinte, peguei o medalhão e fui até a igreja do Santíssimo Sacramento. Contei ao padre sobre o que havia encontrado e pedi que ele me ajudasse. O padre olhou para o medalhão com um olhar preocupado, mas não tocou nele. Ernesto, isso não é só um objeto. Ele carrega algo ruim, algo que não pertence a este mundo. Precisamos nos livrar disso imediatamente. Ele realizou uma oração longa, aspergiu água benta sobre o medalhão e pediu que eu o acompanhasse até a praia. Chegando lá, ele jogou o medalhão no mar, rezando enquanto o fazia. Por um momento, o vento pareceu mudar de direção e as ondas ficaram mais agitadas, como se algo estivesse acontecendo. Depois disso, as coisas voltaram ao normal. O peso que eu sentia no peito desapareceu e a sensação de estar sendo observado também sumiu. Ainda assim, nunca mais pesquei à noite. A experiência me ensinou que o mar esconde segredos que nós, simples mortais, não somos capazes de entender. Até hoje,
Evito contar essa história para muitas pessoas. Poucos acreditariam, mas aqueles que vivem do mar talvez entendam. Não importa o quanto você conheça as águas, há forças maiores do que nós por aí, e elas não seguem as regras do nosso mundo. E vocês, o que fariam se estivessem no meu lugar? Já viveram algo parecido? Se sim, compartilhem suas histórias. Quem sabe elas também não aparecem aqui no canal. Boa noite, equipe do canal. Me chamo Geraldo, mas peço que usem este nome fictício para me referir. Sou caminhoneiro há mais de 30 anos. E embora tenha vivido muitas situações difíceis e inusitadas pelas estradas do Brasil, nenhuma se compara ao que vou contar agora. O que vivi em uma viagem entre Santo Amaro e Salvador no início dos anos 1090 ainda me assombra. Era uma noite tranquila, mas a estrada estava deserta, como de costume naquele trecho. A iluminação era precária, com postes espaçados e poucos veículos passando. Eu voltava de uma entrega em Santo Amaro e estava com a cabeça cheia, pensando em algumas pendências financeiras. A cabine do caminhão parecia abafada, apesar do vento lá fora. Foi em uma curva menos iluminada que a vi pela primeira vez. Uma mulher estava parada no acostamento, sozinha. Usava um vestido longo, claro, que parecia estranho para o horário e o lugar. Ela gesticulava pedindo carona, mas o que chamou minha atenção foi o fato de ela estar descalça, em um ponto tão isolado da estrada. Meu primeiro instinto foi seguir em frente. Afinal, todos sabem que não é seguro parar à noite em lugares desertos. Mas, ao passar por ela, senti um arrepio subir pela espinha. Olhei pelo retrovisor e não sei explicar como, mas algo me fez parar o caminhão. Talvez tenha sido o jeito como ela olhava, ou talvez a sensação de que precisava ajudar. Ela se aproximou da porta e pediu, com uma voz suave: "Moço, será que o senhor pode me levar até Salvador? É urgente." Hesitei, mas acabei concordando. Abri a porta e ela subiu rapidamente, acomodando-se no banco do passageiro. Foi aí que tudo começou a parecer errado. Assim que ela entrou, o ar na cabine ficou mais pesado, quase sufocante. Tentei puxar conversa, mas ela permanecia em silêncio, olhando para a estrada à frente. Depois de alguns minutos, ela finalmente falou: "O senhor é um homem bom, mas carrega muitos fardos, não é?" Aquilo me pegou de surpresa. Como ela sabia? Respondi algo genérico, mas ela continuou: "Suas dívidas, as brigas em casa, a sensação de que está sozinho, mesmo quando está cercado de gente." Meu coração disparou. Era impossível que ela soubesse dessas coisas. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Tentei mudar o assunto, perguntando de onde ela era, mas ela ignorou minha pergunta e começou a falar de uma maneira que me deixou ainda mais desconfortável. "Você sabe que pode ter muito mais, não sabe? Basta aceitar sua verdadeira natureza." "Do que você está falando?" perguntei, tentando manter a calma. Ela virou o rosto para mim pela primeira vez desde que entrou no caminhão. O que vi naquele momento me fez sentir um pavor que nunca tinha experimentado antes. Os olhos dela eram diferentes. Não sei explicar exatamente como, mas havia algo neles que não era humano. "Você sabe o que quero dizer. Só precisa dizer que aceita. Eu posso mudar sua vida, Geraldo." O som do meu nome saindo da boca dela foi o suficiente para eu pisar no freio abruptamente. Como ela sabia meu nome? Eu nunca tinha dito a ela. "Quem é você? O que você quer?" gritei, com a voz tremendo. Ela não respondeu. Apenas me olhava fixamente, como se pudesse ver através de mim. Meu instinto foi começar a orar, algo que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Comecei a recitar o Pai Nosso em voz alta, quase gritando, enquanto minhas mãos tremiam no volante. Foi então que algo inexplicável aconteceu.
Quando olhei novamente para o banco do passageiro, ela não estava mais lá. A porta estava trancada, como sempre esteve, e o cinto de segurança ainda estava preso, mas não havia nenhum sinal dela. Olhei ao redor, saí do caminhão, procurei pela estrada, nada. Ela simplesmente desapareceu. Ainda havia quilômetros até Salvador, mas continuei dirigindo com o coração acelerado e as mãos suando. Ao chegar à cidade, fui direto para a casa de um amigo que também é caminhoneiro. Contei o que aconteceu, mas ele parecia relutante em acreditar. Só disse: Geraldo, evita aquela estrada. Tem coisas por ali que não são deste mundo. Essa experiência mudou minha forma de encarar a vida e a estrada. Nunca mais passei por aquele trecho à noite e sempre carrego comigo um terço que minha mãe me deu. É como se aquela noite tivesse me mostrado que existem forças além da nossa compreensão e algumas delas não têm boas intenções. Sei que muitos podem duvidar da minha história, mas juro que tudo isso é verdade. E vocês já passaram por algo assim? Deixem suas histórias nos comentários e quem sabe elas não aparecem aqui no canal. Depois daquela noite, não consegui mais ignorar o peso do que aconteceu. Os dias seguintes foram uma mistura de inquietação e medo. Cada vez que fechava os olhos, a imagem daquela mulher e seu olhar me voltavam à mente. Por mais que tentasse, não conseguia esquecer o tom de voz dela, como se cada palavra fosse feita para me provocar e me desestabilizar. Minha esposa notou minha mudança. Ela me perguntava o que estava acontecendo, mas eu não tinha coragem de contar. Até que, certa noite, não consegui mais segurar. Contei tudo, desde o momento em que vi a mulher até quando ela desapareceu do caminhão. Ela ouviu em silêncio, mas ao final fez algo que eu não esperava. Foi até o quarto e voltou com um terço. Você precisa andar com isso. Minha avó dizia que essas coisas só atormentam quem está vulnerável. Naquela mesma noite, sonhei com a mulher novamente. No sonho, ela estava parada na beira da estrada, exatamente como da primeira vez. Só que dessa vez havia algo diferente. Ela sorria. Um sorriso que parecia mais uma ameaça do que um gesto amigável. Acordei suando frio e decidi que precisava de ajuda. No dia seguinte, fui até uma pequena igreja em Santo Amaro, onde um padre já era conhecido entre os caminhoneiros por ajudar quem enfrentava situações difíceis nas estradas. Contei a ele o que aconteceu e ele ouviu com atenção. Geraldo, o que você encontrou naquela noite não era uma pessoa comum. Às vezes, forças do outro lado tentam nos testar, nos desviar do caminho. E pelo que me contou, ela sabia exatamente onde atingir você. O padre me deu uma bênção e orou comigo. Ele também me entregou uma medalha de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes, dizendo que aquilo me protegeria nas próximas viagens. Mesmo assim, não foi o fim da história. Poucas semanas depois, enquanto passava por outro trecho da mesma estrada, durante o dia desta vez, notei algo estranho. No acostamento, próximo ao ponto onde peguei a mulher, havia um pequeno altar improvisado. Parei o caminhão e desci para olhar mais de perto. Era uma cruz de madeira com flores ao redor e na base uma placa desgastada pelo tempo. Nela, lia-se o nome Maria das Dores e uma data, 1975. Uma sensação estranha me envolveu. Perguntei sobre aquilo em um bar próximo e um dos moradores me contou que, há muitos anos, uma mulher morreu atropelada naquele trecho. Dizem que ela tentava voltar para Salvador após ser abandonada pelo marido. Desde então, vários motoristas relataram encontros com uma mulher pedindo carona à noite, mas sempre com resultados perturbadores. Uns dizem que é ela tentando voltar para casa, outros acham que é outra coisa usando a história dela para aparecer. De qualquer forma, ninguém que para ela termina bem, disse o homem,
enquanto bebia sua cerveja. Aquele relato me fez decidir que nunca mais trafegaria por aquele trecho à noite. A estrada pode parecer apenas asfalto e curvas, mas ela carrega histórias, segredos e energias que não são fáceis de explicar. O tempo passou, e embora tenha conseguido seguir minha vida, o medo e a desconfiança nunca me deixaram completamente. Carrego comigo a medalha que o padre me deu, e sempre rezo antes de pegar a estrada. Às vezes, quando conto essa história para outros caminhoneiros, alguns riem, outros acreditam, mas há aqueles que já passaram por algo semelhante. Isso me faz pensar no quanto há de verdade nas lendas e histórias que ouvimos nas estradas do Brasil. E vocês, já viveram algo parecido? Se tiverem histórias para compartilhar, mandem para o canal. Quem sabe não sejam contadas aqui. Olá, equipe do canal. Meu nome é Roberto, mas gostaria que me chamassem assim para preservar minha identidade. O que vou contar aconteceu em 1993, na cidade de Cachoeira, onde nasci e vivi por boa parte da minha juventude. É uma história que me marcou profundamente, e mesmo depois de anos, ainda sinto calafrios só de lembrar. Na época, eu tinha 19 anos e trabalhava como ajudante no comércio da cidade. Sempre fui muito curioso, especialmente com o que envolvia o misticismo e as tradições da nossa terra. Cachoeira é uma cidade cheia de história, cercada por crenças e costumes que atravessam gerações. Foi em uma dessas noites que ouvi falar de uma roda de candomblé que acontecia em um lugar mais afastado, próximo ao rio. O local era liderado por um velho chamado Ezequiel. Diziam que ele era um homem sábio, respeitado por muitos na região. No entanto, algumas pessoas o evitavam, afirmando que suas práticas iam além do que era comum. Curioso e sem acreditar muito nos boatos, decidi ir até lá, convencido por um amigo que frequentava o local. Chegamos tarde, e o som dos atabaques já podia ser ouvido de longe. A roda estava cheia, com pessoas dançando e cantando sob o comando de Ezequiel. Ele era um homem magro, de pele escura e olhar penetrante. Seus movimentos eram precisos, e sua voz tinha uma autoridade que hipnotizava. No início, fiquei encantado. A energia do lugar era contagiante, e as pessoas pareciam profundamente conectadas. No entanto, com o passar do tempo, comecei a perceber algo diferente. Ezequiel tinha um jeito peculiar de observar as pessoas, especialmente os mais jovens, como se procurasse algo em nós. Foi quando ele me chamou pela primeira vez. Você, garoto, venha aqui. Senti um frio na barriga, mas me aproximei. Ele me olhou nos olhos e perguntou: está pronto para conhecer o que realmente move este mundo? Não soube o que responder. Balancei a cabeça positivamente e ele apenas sorriu, me pedindo para voltar na semana seguinte. Quando saímos, perguntei ao meu amigo sobre aquilo, mas ele parecia alheio, como se nada de estranho tivesse acontecido. Mesmo assim, minha curiosidade me fez voltar. Na semana seguinte, Ezequiel me deu mais atenção. Conversava comigo, fazia perguntas pessoais e, em determinado momento, disse algo que me deixou desconfortável. Há um grande potencial em você, mas precisa aceitar que certos caminhos exigem sacrifícios. A partir daí, tudo mudou. Ele começou a me convidar para rituais mais fechados, sempre dizendo que eu precisava me entregar por completo. Em uma dessas reuniões, vi algo que me assustou profundamente. Um dos participantes, aparentemente em transe, começou a falar em uma língua que eu nunca tinha ouvido, enquanto Ezequiel murmurava palavras em um tom baixo e sombrio. Saí daquela roda com um peso no peito que nunca tinha sentido antes. Era como se algo estivesse errado, mas eu não sabia exatamente o que. Quando cheguei em casa, minha mãe percebeu que eu estava estranho
Ela sempre foi uma mulher muito religiosa e devota, e ao ouvir o que eu tinha a dizer, me deu um conselho. Meu filho, há forças que não compreendemos. Se sente que algo está errado, confie na sua intuição e busque ajuda. Naquela noite, algo aconteceu. Acordei de madrugada com uma sensação de estar sendo observado. Quando abri os olhos, juro que vi a sombra de alguém parado ao pé da minha cama. Pisquei e não havia mais nada ali. Foi o suficiente para eu decidir que não voltaria àquele lugar. No entanto, Ezequiel não desistiu. Ele apareceu no comércio onde eu trabalhava alguns dias depois. Me cumprimentou como se nada tivesse acontecido, mas suas palavras eram carregadas de intenções que eu não sabia decifrar. Pense bem, garoto. A vida não oferece muitas chances como esta. Eu não respondi, mas por dentro sabia que precisava me afastar. Decidi procurar a igreja local, onde um padre conhecido por sua bondade e sabedoria me recebeu de braços abertos. Contei tudo, desde a primeira vez que fui à roda até os convites de Ezequiel. O padre me ouviu atentamente e, ao final, colocou uma mão firme sobre o meu ombro. O mal só tem poder sobre quem o aceita. Vamos orar juntos, meu filho. A oração com o padre foi um momento de alívio que há muito eu não sentia. Ele pediu que eu evitasse qualquer contato com Ezequiel ou as reuniões que ele promovia. Antes de sair, me deu uma medalha de São Bento e disse: "Isso aqui é proteção. Tenha fé e use sempre que sentir que está sendo ameaçado." Achei que, após aquele dia, as coisas voltariam ao normal, mas estava enganado. Alguns dias depois, voltando do trabalho, tive a impressão de estar sendo seguido. Olhava para trás, mas não via ninguém. O pior aconteceu ao passar por uma rua deserta que levava até minha casa. Lá estava ele, Ezequiel, parado sob a luz amarelada de um poste. "Por que está fugindo?" perguntou com uma voz firme, mas calma. Eu tentei ignorá-lo e seguir em frente, mas ele continuou a falar, sua voz ecoando na minha mente. "Não há como escapar, garoto. Você sabe que me deve uma resposta." Foi então que senti um peso no peito, uma sensação sufocante, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso. Minhas pernas ficaram pesadas e, por um momento, pensei que não conseguiria seguir em frente. Segurei a medalha no bolso e comecei a orar baixinho, repetindo as palavras que o padre havia me ensinado. De repente, aquela sensação desapareceu. Quando olhei para trás, Ezequiel não estava mais lá. Corri para casa e contei tudo à minha mãe, que, assustada, chamou imediatamente alguns vizinhos para orarem comigo. A presença deles e suas preces foram como um escudo contra o medo que me dominava. Nos dias seguintes, comecei a ouvir rumores de que Ezequiel havia deixado Cachoeira. Ninguém sabia ao certo para onde ele tinha ido, mas parecia que eu finalmente estava livre daquele tormento. No entanto, o que aconteceu depois disso foi ainda mais estranho. Uma noite, enquanto conversava com meu amigo, aquele que tinha me levado à roda pela primeira vez, ele contou que havia recebido um convite semelhante de Ezequiel. No entanto, ao contrário de mim, ele aceitou participar dos rituais fechados. Sua vida mudou drasticamente. Ele conseguiu dinheiro, roupas novas e até um carro velho, mas bom o suficiente para chamar a atenção na cidade. "Tudo tem um preço", ele disse, desviando o olhar. "Você fez bem em recusar." Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele se recusou a entrar em detalhes. Pouco tempo depois, ele se mudou de Cachoeira e nunca mais ouvi falar dele. Quanto a mim, decidi que precisava de um recomeço. Passei a frequentar a igreja com mais regularidade e me distanciei de tudo o que me conectava àquela experiência. Apesar disso, ainda carrego cicatrizes emocionais. Não consigo ouvir o som de atabaques sem sentir um nó no estômago.
e sempre me pego observando as pessoas com desconfiança, tentando identificar qualquer sinal de algo fora do normal. Anos depois, em uma visita à cachoeira, ouvi histórias de outros jovens que também haviam se envolvido com práticas semelhantes e sofreram consequências misteriosas. Alguns desapareceram, outros enlouqueceram, e havia quem dissesse que tudo era culpa de influências como a de Ezequiel. Seja como for, sei que fiz a escolha certa. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse cedido à tentação. E é essa dúvida que me faz manter a fé e evitar qualquer coisa que me lembre daquela época. E você, já viveu algo assim? Mande sua história para o canal, para que outras pessoas possam ouvir e aprender com suas experiências. Olá, equipe do canal. Meu nome é Lucas e o relato que vou compartilhar aconteceu em 1991, em São Félix, interior da Bahia. Eu era apenas um adolescente na época, mas o que vivi com meus amigos naquela cidade ainda me tira o sono até hoje. Apesar do tempo que passou, certas imagens e sensações continuam tão nítidas que é difícil acreditar que tudo realmente ficou no passado. Naquele ano, eu e meu grupo de amigos tínhamos o hábito de explorar os arredores da cidade. Um dos nossos lugares preferidos era um poço antigo, localizado numa área um pouco afastada. O lugar era cercado por histórias e superstições que os mais velhos contavam. Diziam que, há muitos anos, o poço havia sido usado para rituais estranhos e que quem chegasse muito perto poderia chamar algo que não deveria ser perturbado. Para nós, aquilo soava como pura invenção para assustar crianças. Era uma tarde quente quando decidimos ir até lá novamente. Éramos 4, eu, Márcio, Tiago e Carlos. Tudo parecia normal enquanto brincávamos, jogando pedras na água para ver quem conseguia fazer mais ondas. Tiago, sempre o mais corajoso, ou imprudente, dependendo do ponto de vista, sugeriu que dessemos uma olhada mais de perto no interior do poço. Ele estava seco há anos, mas naquele dia havia um pouco de água acumulada no fundo, provavelmente por conta das chuvas recentes. Enquanto discutíamos, algo estranho aconteceu. A água, que estava parada, começou a se mover, formando redemoinhos pequenos, como se algo estivesse prestes a emergir. Paramos imediatamente, pensando que talvez fosse algum animal. Mas então, vimos. Do fundo do poço, uma figura começou a se levantar. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Ele era alto, de pele muito pálida, e vestia roupas que não faziam sentido para o calor da Bahia. Um traje escuro e antigo, como algo que se usaria em outra época. O mais assustador era que ele estava completamente seco, mesmo tendo acabado de sair da água. Ficamos paralisados, incapazes de reagir. O homem olhou para cada um de nós, seus olhos brilhando de uma forma que nunca vi em ninguém. Então, ele falou, com uma voz que parecia vir de dentro da nossa cabeça. Vocês estão brincando com algo que não entendem, mas posso ensinar por um preço. Ninguém respondeu. Tiago, sempre o mais destemido, deu um passo à frente, tentando parecer corajoso. Quem é você? Ele perguntou, a voz trêmula. O homem sorriu, mas não era um sorriso comum. Parecia mais um aviso, um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Não importa quem sou. O que importa é o que posso dar. Riqueza, poder, conhecimento, tudo o que desejar em troca de algo simples. Nós não entendíamos o que ele queria dizer com algo simples, mas o tom da sua voz deixava claro que não era algo bom. Nesse momento, Márcio pegou minha mão e cochichou. Vamos sair daqui. Mas antes que pudéssemos nos mover, o homem levantou a mão e foi como se o ar ao nosso redor tivesse se tornado denso, difícil de respirar. Ele então olhou diretamente para Tiago e disse: Você é o escolhido. Tiago congelou. Seus olhos estavam fixos no homem, como se estivesse hipnotizado. Nós o chamávamos,
Tentávamos sacudi-lo, mas ele não reagia. Depois de alguns segundos, o homem se virou e desapareceu tão rápido quanto havia surgido, afundando novamente no poço. A água voltou a ficar parada, como se nada tivesse acontecido. Conseguimos tirar Tiago de lá, mas ele estava diferente. Ficava calado, perdido nos próprios pensamentos. Achamos que o susto passaria, mas nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Tiago começou a ter visões estranhas e a dizer que ouvia a voz daquele homem, mesmo quando estava sozinho. Ele nos contou que, à noite, via o rosto dele no espelho e que, às vezes, sentia que não estava mais sozinho no quarto. Tentei convencer Tiago a contar tudo para os pais dele ou buscar ajuda, mas ele se recusava. Dizia que ninguém acreditaria e que aquilo era problema dele. No entanto, sua saúde começou a piorar. Ele mal dormia, comia pouco e seus olhos pareciam cansados e inquietos o tempo todo. Depois de algumas semanas, algo aconteceu que nos fez perceber que era hora de agir. Durante uma das nossas conversas, Tiago começou a murmurar coisas que não faziam sentido. Eram palavras em uma língua que nenhum de nós reconhecia. Ele estava pálido, suando, e sua voz parecia mais grave do que o normal. Foi quando percebemos que aquilo estava além de nós. Decidimos procurar ajuda espiritual. Fomos até uma senhora conhecida na cidade, Dona Ivone, que era famosa por lidar com essas coisas. Quando contamos o que tinha acontecido, ela nos olhou com uma expressão séria e disse: "Vocês mexeram onde não deviam, mas ainda dá tempo de salvar o menino." Dona Ivone nos pediu para trazer Tiago até ela no mesmo dia, sem demora. Convencê-lo foi difícil. Ele parecia estar cada vez mais distante, como se não fosse mais o mesmo Tiago de antes. Quando finalmente aceitou ir conosco, ele parecia apático, como se já soubesse que algo muito maior estava acontecendo e que não podia escapar disso sozinho. Ao chegarmos à casa de Dona Ivone, o ambiente era simples, mas carregado de uma energia pesada. Ela acendeu velas, espalhou ervas pelo chão e começou uma oração em voz alta, pedindo proteção. Tiago sentou-se no meio da sala, ainda em silêncio, enquanto ela se aproximava com um olhar sério. "Ele deixou a marca", disse ela, ao colocar as mãos sobre os ombros de Tiago. "Esse homem que vocês viram não é humano. Ele vive naquele poço porque foi preso lá há muitos anos, mas está sempre procurando alguém fraco para libertá-lo." Nós a ouvimos com atenção, assustados, mas com uma pequena esperança de que ela pudesse ajudar. Dona Ivone então explicou que o homem que vimos era uma entidade maligna, um tipo de espírito aprisionado por causa das atrocidades que cometeu em vida. Ele enganava pessoas, oferecendo riquezas e poder, mas tudo isso vinha a um custo terrível, a destruição de suas almas. Ela começou a rezar enquanto Tiago permanecia sentado, mas de repente ele começou a tremer violentamente, como se algo estivesse tentando se manifestar. Sua voz mudou e ele começou a rir de um jeito que não era dele. "Vocês acham que podem me afastar?" disse ele, mas não era Tiago falando. Sua voz era grave, arrastada, e o sorriso que ele dava era de puro desprezo. "Esse menino já é meu. Vocês não têm poder sobre mim." Dona Ivone continuou rezando, mas a situação só piorava. As luzes da casa piscavam, o ar ficava cada vez mais pesado e Tiago parecia estar à beira de perder completamente a consciência. Foi quando ela pegou um copo com água e começou a aspergir nele, dizendo palavras que não entendíamos. A cada gota que tocava sua pele, Tiago gritava, como se estivesse sentindo uma dor insuportável. Após o que pareceram horas, mas que provavelmente foram apenas alguns minutos, Tiago desmaiou. O ambiente na casa voltou ao normal, mas Dona Ivone estava exausta. Ela nos olhou e disse:
Ele está livre por enquanto, mas o poço precisa ser fechado. Se alguém mais for até lá, essa coisa pode voltar. No dia seguinte, com a ajuda de algumas pessoas da comunidade, conseguimos tampar o poço. Jogamos pedras e concreto até termos certeza de que ninguém mais conseguiria chegar perto. Tiago, por sua vez, levou semanas para se recuperar completamente. Ele nunca mais foi o mesmo. Tornou-se uma pessoa mais fechada, evitava falar sobre o que aconteceu e, principalmente, nunca mais quis saber de aventuras ou brincadeiras perigosas. Mesmo depois de todos esses anos, o Poço de São Félix continua sendo um lugar de histórias e superstições. O que mais me assusta é pensar que, mesmo fechado, algo pode estar lá embaixo, esperando outra chance de sair. Se você chegou até aqui, gostaria de saber, já viveu algo parecido? Compartilhe nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Relatos como esse ajudam a manter vivas as histórias que nos ensinam a nunca subestimar o desconhecido.